Fala galera, hoje eu estou aqui para falar com você que precisa ou que está planejando comprar uma coladeira de borda, mas tem um pequeno problema: espaço. Pois é, gente, a coladeira de borda, assim como a maioria das máquinas, que a gente usa na marcenaria, ela é realmente uma ferramenta que pode otimizar muito o seu trabalho, facilitar muito a sua vida e fazer com que você ganhe muita agilidade, consequentemente até aumentar seus lucros aí na marcenaria, porque você vai produzir mais. Porém, a coladeira de borda é uma das máquinas da marcenaria que você não chega e instala em qualquer lugar, porque você precisa de um espaço para poder trabalhar. Principalmente quando você quer trabalhar com peças de médio para grande porte, isso pode se tornar um problema, né? Mas quem já tem problema com espaço e não sabe muito bem como fazer, mas gostaria muito, nós temos hoje no mercado as coladeiras compactas. As coladeiras compactas, elas são muito legais porque elas funcionam mais ou menos como uma serra de bancada. Você chega, põe em cima de uma mesa e trabalha. O mercado tem algumas opções hoje, alguns modelos diferentes, marcas diferentes, preços variados, mas nós temos alguns detalhes importantes para falar sobre essas máquinas. E hoje eu estou aqui para falar especificamente sobre a que eu adquiri aqui para minha marcenaria, já está em uso há algum tempo e tem facilitado demais a minha vida, que é a New Small da Verre. Gente, essa máquina ela é uma coladeira compacta, como eu acabei de dizer. Olhando para ela aqui, vocês vão observar, ela não é uma máquina muito grande, ela tem 70 centímetros aqui por mais ou menos 45, 46 centímetros, tá? E essa bancada que ela está em cima aqui foi uma bancada que eu fabriquei para ela, mas não é da bancada que eu vou falar hoje. Hoje eu quero falar da máquina, tá certo? Bom, como eu disse, a gente tem algumas diferentes aí no mercado, mas eu optei por adquirir essa máquina depois de conversar com o meu fornecedor, que é um parceiro que sempre me orienta e me ajuda bastante. Também por questões de custos, alguns fatores acabaram pesando para que eu adquirisse essa máquina. E vou fazer primeiro um pequeno review para que vocês entendam como é que é essa máquina aqui. Se você estiver pensando em adquirir uma, eu pretendo ajudar você, principalmente a tirar algumas das dúvidas que eu tinha e que foram importantes na hora de adquirir. Então vamos lá. Primeiro, como eu acabei de dizer, não é uma máquina muito grande, né? Ela é uma máquina que é alimentada em 220 volts, monofásica, tá? Vem aqui com uma chave de segurança, então se eu tentar acionar aqui, ó, não consigo. Eu preciso inserir a chave para depois acionar. Aqui ela tem o botão para acionar a máquina com uma luz indicadora e esse aqui é o botão de acionamento do eixo coleiro. Percebam que eu liguei, a máquina está ligada, mas nada está ativado aqui. Vou falar disso já para vocês. Bom, ela, além de ter aqui a chave para acionamento, que é um fator legal de segurança, ela tem um visor aqui digital, onde a gente acompanha a temperatura. Ela já vem programada de fábrica para trabalhar em aproximadamente 170 graus, que é uma temperatura onde a maioria das colas hot melt costumam ser utilizadas para trabalhar. Cola hot melt é a cola que é utilizada nas coladeiras de borda. Eu tenho aqui dois baldes, tá? De marcas diferentes. Essa daqui transparente e essa daqui branca. Motivo desse funil e copinho também eu já vou falar, tá bom? Essas colas costumam trabalhar mais ou menos aí nessa temperatura, algo entre 150, 160 até uns 180, 200 graus, dependendo da cola. Ela vem programada de fábrica, mas a gente tem aqui os botões, ó, para poder alterar a temperatura que vem programada, tá certo? Eu liguei, como vocês estão observando aqui, ela está começando aos pouquinhos a subir e ela vai levar aproximadamente, depois que você liga essa máquina, de 10 a 15 minutos para atingir a temperatura ideal de trabalho, tá? Falei para vocês aqui que ligando o botão do eixo coleiro, ela não ativa, né? Ela tem uma programação também que vem de fábrica para que você não danifique o seu eixo, forçar ele a girar enquanto a cola ainda lá dentro não está pronta para trabalho, vai estar duro. A partir do momento em que ele atingir, que a máquina atingir 150 graus,
Aí, se o botão estiver ligado, automaticamente o eixo vai começar a girar. Então, se você quiser, você pode deixar ele ligado aqui. Vai aparecer aqui um indicador, são umas luzinhas que vão aparecer. Quando ela atinge a temperatura ideal, aqui no visor vão aparecer umas luzinhas indicando que ela vai estar pronta para trabalhar, tá? Eu não costumo deixar ligado, eu estou sempre aqui do lado acompanhando, não gosto de deixar uma máquina ligada sozinha em nenhum lugar da marcenaria, então eu estou olhando, quando chega na temperatura eu aciono e ela começa a trabalhar. Mas você pode, sem problema nenhum, deixar acionado ali e ela só vai começar a girar quando chegar nos 150 graus. Bom, falando mais ainda de detalhes aqui dessa máquina, tá? Ela é uma máquina compacta que tem algumas limitações, mas que ajuda bastante o seu trabalho, como eu já falei antes. Uma das limitações que ela tem é a largura da fita a ser utilizada aqui. Essa máquina trabalha com a fita de até no máximo 35 milímetros. Se você precisar trabalhar com uma fita mais larga, você não vai conseguir passar nela. Então isso é um fator importante a ser considerado na hora que você for comprar a sua máquina, tá? Se bem que a gente dificilmente também fica passando peças muito grandes, né? Numa coladeira, uma peça mais larga, a gente acaba fazendo manualmente, mas nada que te impeça de fazer se você tiver uma coladeira maior. Para essa daqui, fita de 35 milímetros, tá certo? Então se você juntar aí duas chapas de 15 milímetros para fazer um engrosso e passar nela com uma fita de 35 milímetros, vai estar tudo legal, ok? Ela tem o eixo coleiro dela aqui, já fica dentro do coleiro que está logo ali abaixo, e a tampa do coleiro fica aqui. É bem simples, é essa tampinha metálica. Lá dentro está a cola, ok? A gente abastece ela por aqui. O abastecimento dela é feito sempre com cuidado para que você não faça lambança, que não derrube cola do lado de fora. Por isso que eu tinha ali aquele copinho descartável e aquele funilzinho que eu fiz com uma garrafa PET. Olha o que eu faço com ele. Coloco aqui e aí pego lá dentro do balde, ou despejo com o próprio balde mesmo, mas ele costuma cair bastante, então pego com o copinho e vou dosando ali dentro. Terminei de colocar, fecho novamente, tá? Eu falei para vocês da cola, que é utilizada aqui, a cola Hot Melt. Ela normalmente é uma cola granulada, tá? Se você não conhece. Depois nós vamos fazer um vídeo só sobre cola, mas eu vou mostrar aqui. Essa é a cola que é utilizada ali dentro, ó. São grãozinhos, tá vendo? Essa daqui é a transparente. A gente joga lá dentro e ela derrete. A cola que ela trabalha é basicamente feita de EVA, tá? Inclusive isso está escrito nas latas de cola. Não tem cheiro muito forte, não é igual a cola de contato, por exemplo. A limpeza da cola é fácil de ser feita. Ela deixa pouquinho resíduo, quase nada, nas beiradas da fita quando você cola. E se por acaso estiver ficando muita cola, tem uma coisa legal nela, ó. Esses parafusos que ficam aqui ligados ao eixo coleiro são para regular a quantidade de cola que você vai querer que saia ali enquanto você está trabalhando. Apertando um e liberando o outro, você pode colocar mais ou menos cola na hora que você está trabalhando aqui, tá? Inclusive, isso é uma coisa bem legal que eu ia comentar sobre ela. Ela é uma máquina de fabricação brasileira. O manual dela, embora bem simples, é claro, está todo em português, mas é bem claro, um manual fácil de ser acompanhado, qualquer pessoa consegue seguir numa boa os procedimentos que são orientados ali. E isso, inclusive, está tudo lá bonitinho, tipo de chave que você vai precisar utilizar para regular, como é que você faz para soltar um lado, ajustar o outro. Um manual bem legal, com todas as orientações e com uma outra coisa bem interessante. Se você tiver alguma dúvida e ligar no telefone que está lá no manual, você é bem atendido. Gostei bastante de um atendimento que eu precisei para um esclarecimento. Liguei e fui muito bem atendido na fábrica, tá? Ela tem aqui uma alavanca com uma lâmina, que na verdade é uma lâmina de estilete, ó. Você pode observar, que é onde você vai cortar a fita depois que você aplicou a fita na sua peça. Quando aquela lâmina ali fica ruim, é só soltar o parafuso, colocar uma outra lâmina de estilete e ela fica novinha mais uma vez. Corta fácil, é tranquilo, basicamente é só pressionar um golpe direto ali em cima e ela está pronta. A máquina é feita com chapas bem reforçadas, chapas grossas, tá? Olha só. É uma máquina bem maciça.
Aqui em cima, esses 3 trilhos são de alumínio, são só encaixados, eles têm um revestimento aqui em cima, que inclusive parece ser uma fita de borda colada aqui. Caso ele venha estragar, é só substituir por uma fita que eu tenho certeza que vai ficar muito bom. São encaixados aqui os 3, tá? Ela tem um bom espaço, um bom apoio aqui em cima, a própria máquina, para você poder apoiar as suas peças para trabalhar. Se você tiver uma peça muito larga, aí eu recomendo a você fazer o que eu fiz, que na bancada aqui eu fiz um complemento para poder apoiar. Mas mesmo assim, peças de até 50, 60 centímetros ou mais, você consegue passar aqui sem sofrimento, tá? Falando das peças que vão ser utilizadas aqui. Assim como em qualquer outro serviço que você for fazer na marcenaria, essa máquina exige que você tenha capricho nas peças, no corte, na usinagem das peças que você vai passar aqui, para que você tenha o melhor acabamento possível. O funcionamento dela, gente, é muito simples. A gente tem aqui um guia, onde a peça, eu vou pegar uma peça para mostrar para vocês aqui, vai ser apoiada, eu coloco ela em cima do trilho e encosto lá no guia. Quando eu vou levando ela aqui para frente, eu vou deslizando, ela desliza bem fácil, tá? Até aproximar aqui do eixo, que a hora que ele estiver ligado, ela vai começar a girar, passando a cola. Eu deslizo a peça, encostando ali no eixo. Assim que ela passa aqui, ela vai pegar aqui na fita, que esse eixo também vai estar girando para puxar a fita. A gente vai levando e ela vai colando direitinho aqui na peça. Passou por aqui, eu bato na alavanca e corto a fita no tamanho que eu preciso. É muito importante que a peça que você vai colocar ali esteja com um corte no esquadro, bonitinho, que a peça esteja limpa, tá? Bem acertadinha. Por quê? Como ela vai estar passando aqui, apoiada no trilho e encostada ali no guia, se ela tem um corte um pouco fora de esquadro, a hora que ela pegar lá no coleiro, ela vai pegar cola numa ponta e na outra talvez não pegue porque o corte pode estar na diagonal. Então, quanto mais caprichado tiver o seu corte, mais acertada tiver a tua peça, melhor vai ser o acabamento que você vai obter na hora de passar a sua fita de borda na peça, tá? É uma máquina relativamente pesada para o tamanho dela, o que é muito bom, porque quando você coloca ela em cima da bancada, ela fica muito estável, muito firme, tá? E como eu estou falando, uma máquina bem estável e com muitos detalhes legais que te ajudam a trabalhar. Vou mostrar alguns aqui para vocês. Bom, nós temos aqui, ó, o disco onde fica o rolo de fita de borda, tá? Esse disco a gente faz a montagem dele assim que recebe a máquina, ela vem com quase tudo pronto, poucas coisas a gente precisa colocar no lugar. Um é esse disco e o outro é a guilhotina para cortar a fita. O restante vem quase tudo pronto, já montado de fábrica. A fita é colocada aqui em cima, só apoiada, tá? Nós temos aqui um guia onde a fita passa por dentro, ó. Vou mostrar para vocês. São 2 chapas, onde eu vou colocar a ponta da fita aqui dentro, ó, e vou deslizar ela até ela sair lá do outro lado. Ó, ela vai sair ali próximo àquele eixo, tá vendo? Essa é a posição. Aqui nesses 2 guias, nós temos esses parafusos aqui, que servem como um limitador para a fita. Você aperta ele aqui com a mão, não precisa nem ser muito apertado, para evitar que a fita se mova para cima e para baixo. Então ela vai sempre correr no mesmo sentido. Por que que isso é importante? Porque aqui no final, se a sua fita ergue na hora que você está passando a peça, ela pode colar torto, tá? E isso é uma coisa que é sempre legal você conferir quando você insere a sua fita aqui, se ela está bem ajustadinha, se ela não está com muita folga e está correndo direitinho, tá? Antes de começar, na verdade, a usar a máquina, é legal você conferir se está tudo no lugar, como você faria com qualquer outra máquina. Veja se a fita está bem justinha, no jeito que você precisa. Posição da fita aqui, tá? Um negócio bem interessante. Legal que vocês não deixem a fita muito recolhida aqui, porque a peça pode pegar aqui no eixo, não puxar a fita e isso vai fazer uma lambança aqui para você. Então eu costumo deixar ela quase encostando aqui no primeiro trilho, porque aí a hora que a peça bate nela aqui, fica só o excessozinho da ponta e ela já sai levando. Eu vou fazer uma demonstração já para que vocês vejam como é que é isso, tá certo? Ela aqui, eu vou mostrar aqui o visor, ó, já subiu bem a temperatura, ela já chegou a 170. Se eu ligar aqui,
ela já começou a girar. Olha só, aqui nós temos o eixo coleiro girando, que está trazendo a cola lá do coleiro, lá embaixo, para cima. Aqui nós temos esse eixo que faz com que a fita seja puxada a hora que eu encostar, ok? Se a gente der uma olhadinha aqui dentro, vai dar para ver que a cola já está derretendo ou já está derretida. Não sei se vai dar para ver, mas ela vai estar brilhante lá dentro, porque ela já derreteu. Difícil porque é um reservatório lá pequeno, né? E vou fazer agora então uma demonstração para que vocês vejam. Eu tenho um pedaço pequeno aqui de MDF, só para que vocês vejam como é que é feita a aplicação. Olha só, como eu disse, é importante que esteja bem esquadrejado, que esteja limpo. O motivo de estar limpo aqui, gente, é porque a sujeira pode ficar lá no seu eixo coleiro e contaminar a tua cola. Depois você vai passar uma outra peça, pode ficar um carocinho, alguma coisa não vai ficar legal. Então, peça limpa com um corte bem esquadrejadinho. Você vai apoiar a sua peça aqui, bem apoiada no trilho, encostada aqui no guia, tá? E vamos devagar deslizar ela na direção do eixo coleiro lá. A hora que ela encostar ali no eixo coleiro, é importante que você não pare mais a sua peça. Depois que você encostar, você vai continuar levando até finalizar, tá certo? Vou só afastar um pouquinho a máquina aqui para que fique melhor a visualização para vocês. Então, olha só, a fita quase encostando aqui na frente, peça bem posicionada, vou levar na direção do eixo coleiro. Tá aqui, aplicadinho. Fita colada, peça pronta. Agora o que nós temos que fazer? Nós temos que refilar. A máquina não faz isso, ela é só coladeira de borda. Então agora eu vou manualmente cortar essa fita, usar o refilador de borda, passar a lima e dar o acabamento. Então o que essa máquina faz pra gente? Ela agiliza bastante o trabalho da colagem. Tá? Vou até dar um dado interessante que eu fiz aqui para minha marcenaria que talvez possa ser útil para você. O tempo que eu precisava, utilizando a cola de contato, fazendo o serviço manualmente, passando com pincel, com espátula, seja qual for o método que você prefira, mas que eu utilizava aqui com a espátula, o tempo que eu levava para fazer mais ou menos umas 15 peças, por exemplo, desse tamanho aqui, vamos imaginar que isso aqui fosse uma contrafrente de gaveta. O tempo que eu levava para fazer umas 15 peças dessa daqui, com a coladeira, eu consegui colar no mesmo tempo mais de 80 peças para um trabalho que eu estava fazendo. Então você perceba que são mais de 4 vezes o mesmo, 5 vezes a produção, né? Então assim, agiliza muito. Se você se organiza, separa as peças direitinho, você vai colar muita peça aqui num tempo muito reduzido. E, gente, esse número que eu estou passando para vocês, eu não fiz essa contagem só uma vez, fiz mais de uma vez para ter certeza. Mas imagina, por exemplo, que se ao invés de colar 15 peças manualmente, eu colasse 30. Já seria o dobro do serviço no mesmo tempo, já seria maravilhoso. Para mim seria maravilhoso. Agora você imagina 4, 5 vezes a mesma quantidade. Então ela facilita muito, ajuda bastante. E vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu falei que ela não costuma deixar muito resíduo, né? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha só a pequena quantidade de cola do lado de fora dessa peça aqui. A hora que eu cortar e passar a lima, praticamente não sobra nada para ser feita a limpeza, tá? Então, além de tudo, tem isso. A limpeza fica mais fácil, mais rápida. É uma máquina que realmente ajuda, agiliza bastante e não toma muito espaço. Você consegue organizar num espaço pequeno. Se você for querer fazer peças grandes, aí no próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou dar algumas dicas a respeito disso aqui, ó. Bancadas para auxiliar no trabalho. Eu, quando comprei a minha, já comprei pensando em fazer todos os trabalhos que eu faço na marcenaria. Então eu fiz uma bancada para receber essa máquina, inclusive essa bancada tem algumas características que eu vou comentar depois, importantes para ajudar na manutenção dela, tá? A bancada grande para que eu possa passar uma depois e uma ficando antes aqui um pouco menor. Então eu coloco uma peça antes, passo aqui, termino, eu consigo passar portas aqui de qualquer medida. O tamanho máximo, né, da chapa de MDF são 2,75 m. Eu já passei portas de 2,50 m nela aqui.
É claro que eu tive que fazer um malabarismo aqui, porque espaço é um problema, então para mim é um problema. E essa máquina tem sido uma mão na roda, com certeza. Mas, lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Gostou do vídeo? Já deixa seu like, compartilha, manda para os seus amigos aí. E, gente, eu sempre deixo links nas descrições aí dos vídeos sobre algumas das coisas que eu estou mostrando, ferramenta, material. Então, quando você estiver precisando comprar alguma coisa, acessa a descrição, você com certeza vai ter link ali para te auxiliar a encontrar o material, tá certo? Eu espero ter ajudado vocês com o que eu falei aqui dessa máquina. Dúvidas que vocês tiverem sobre coisas que eu não tenha mencionado aqui, é só colocar aí nos comentários que a gente vai se comunicando e até mais, galera!